Salve, salve, mocidade! Aqui é Paula Martins e estamos falando em música. E aí, galera, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio aí da parceria do podcast Falando em Música e o Dom Musical. Eu sou Paula Martins, apresentadora do Falando em Música, e para quem não viu aí as entrevistas que já foram, elas estão aqui disponíveis no canal da Lebre, é só vocês conferirem, já foram algumas aí, desde o meio do ano a gente está fazendo essa parceria super massa. E para quem acabou de chegar, o Falando em Música é um podcast da minha autoria que eu convido músicos e pessoas que têm a ver com música para conversar sobre esse assunto, para poder distribuir essas conversas aí com quem quiser ouvir. E o Dom Musical é o projeto musical da Casa Lebre, que acontece desde 2017 com curadoria da Helena, e que convida músicos de Bragança e de fora de Bragança para tocarem lá no Quintal da Lebre, que é um quintal bem bonito. E hoje eu estou aqui com a nossa próxima convidada, a Camila Lorde. Veio aí com um novo álbum, Som Protagonista, vai estar tocando na Lebre amanhã, né, sabadão, e está aqui agora com a gente. E aí, Camila, tudo bom? Tudo bem, Paulinha? Prazer falar com você, falar com os ouvintes e fazer esse show de estreia, né? A gente nunca tocou. Vai tocar pela primeira vez esse som na Casa Lebre. E, se Deus quiser, ano que vem, em vários lugares também. Sim, nossa, eu adoro esse clima de estreia, assim. Quando a galera fala a primeira vez que a gente vai tocar, eu sempre falo, nossa, isso é bem legal, né? Sim. E aproveitando, né, eu queria já começar falando desse álbum, o Som Protagonista, que é esse que você vem para tocar. Em uma entrevista que você deu, você falou que ele não foi exatamente assim um álbum planejado, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente desse processo. Então, é um processo que começou da minha experiência como professora, né, em sala de aula, e a primeira vontade criativa foi fazer um livro, que é o Som Protagonista, Contos e Lendas do Mundo, que está disponível aí nas plataformas, nas lojas virtuais, para quem quiser adquirir no Kindle, ou mesmo, né, baixar nos pads da vida, mas também é possível ler esse livro no meu site. Ele está lá na íntegra, você consegue ler ou online ou também baixar o PDF. E são histórias que eu fui recolhendo de tradições de 5 lugares do mundo, e as composições vieram para essas histórias. Então, foi um processo que foi acontecendo, eu fiz as histórias, né, pensei em fazer o livro, e aí fiquei com vontade de compor, compus, mostrei para algumas pessoas, para o Pedro Ito, que é o parceiro aí do som, e ele me sugeriu fazer um registro. Eu fui para um estúdio, gravei os pianos, e consegui gravar numa tarde, talvez também porque não tinha essa ambição de fazer um disco, né? Naquele momento era um registro. Só que quando eu fui mostrar para pessoas, e mostrei para pianistas experientes, as pessoas falam, não, mas você tem um álbum pronto, aí você tem um disco pronto, como assim? Você tem que lançar isso. E aí eu fui ficando animada com essa ideia, mas não queria fazer, eu não queria lançar um trabalho de piano solo. E quando eu também continuei, eu sempre tenho essa forma de trabalhar, que é compartilhando muito mesmo as ideias, né? Fui mostrando para algumas pessoas, e aí em conversa com produtores e outras pessoas, olha, por que você não vai trazendo convidados? Aí eu me animei, mostrei para o Pedro Ito,
e convidei ele para fazer parte do projeto, né, produzir comigo. Ele tem um estúdio, e aí a coisa foi indo, foi aos poucos, né? Os primeiros convidados, quem trouxe foi o Guilherme Castrup, que gravou também, que é um produtor, né? E depois eu fui pensando, nossa, aqui poderia ser assim, aqui poderia ser assado, e coisas um pouco bem realmente fora do planejamento aconteceram, como a voz do Idris, que é um muçulmano que entrou na lua do Islã. Eu encontrei essa voz na internet, no YouTube, e ouvi ele cantando o Adhan, que é o canto reza muçulmano. Eu conto essa história, né? Falei, deixa eu ver, né? Como é que são. E os Adhans, eles têm o mesmo texto, é um chamado para oração, mas as melodias são muito diferentes. Cada muezir, cada pessoa que vai fazer o chamado para oração, ela cria a melodia que ela quiser. Quando eu ouvi o Idris cantando aquela melodia, eu fiquei muito emocionada, e aí eu dei um play no piano que eu tinha gravado, junto com a voz. E para minha surpresa, a gente estava fazendo música junto, sem nunca ter se visto, sem nunca ter se encontrado. E quando eu mostrei para o Pedrito, ele também ficou pasmo, aí a voz entrou, né? E a coisa foi um pouco assim. Aí tem as flautas sufis também, que eu chamei um flautista da Bretanha que toca com o Pedro. Ele estava por um acaso aqui no Brasil fazendo uma turnê, entrou, gravou e ficou super, né? Eu dei uma referência do que seriam essas flautas dos sufis, né? Da música sufi. Então não foi planejado mesmo, olha, isso vai ser assim. As coisas foram acontecendo dessa maneira. Entendi. Nossa, eu ouvi aquela música, é Lua do Islã mesmo, que se chama, né? Eu tava ouvindo, inclusive eu ouvi o álbum todo, assim, numa passagem, ele é bem gostoso, assim, achei bem, né? Música instrumental, às vezes, é muito bom pra gente entrar numa de... Não. Pior que existe isso, né? Pior que as pessoas falam isso, né? Às vezes fala sobre música clássica ou música instrumental, né? Que tipo, não, isso daí é muito bom pra dormir, né? Falando de um jeito como se fosse chato. Mas não é chato. Mas às vezes me coloca numa espécie de transe, assim, que é muito gostoso, assim, né? Que às vezes as músicas que têm letra, assim, não conseguem, sei lá. E essa daí, ela entra com esse canto e eu fiquei com uma sensação de sample, né? Não sei, eu pensei que era tipo um sample de alguma coisa ali. Falei, nossa, será que tem um sampleado aqui no meio do piano, cara? Que louco. Porque, inclusive na mix, né, eu pedi para deixar a voz dele bem distante, porque esse canto ele acontece, né, 5 vezes ao dia, e os muezirs, né, se está numa cidade que é muçulmana mesmo, eles sobem lá nas torres, nos minaretes, e um começa a cantar, o outro responde, e aí as cidades islâmicas, por exemplo, eu tive o prazer de estar em Istambul e ouvir isso, né? Elas, durante 5 vezes ao dia, elas cantam a cidade inteira. Você começa, Allahu Akbar, aí do outro lado, e um responde para o outro e fica aquele som circulando. Então eu pedi para que ele ficasse bem distanciado mesmo na mix, porque no fundo é um sampler mesmo, né? Não deixa de ser. Então, e a gente que vem com essa discussão de outros tipos de música, né? Às vezes tem no rap, tem no funk, que a galera trabalha muito com sample, né? Eu achei muito interessante encontrar um sample, assim, uma coisa inusitada. Mas eu achei linda essa música, realmente, assim. Então você colheu histórias para compor, né? Recolhi essas histórias para contar para os meus alunos de iniciação musical que a música é pensada, a estrutura, né, do pensamento musical, ela é muito diferente, né? Se pegar o Ocidente, o Oriente, então eu fui para lugares distantes, porque eu queria dizer para eles, olha o indiano, na verdade, os ragas, que são as sequências de notinhas que vão dar origem às melodias, são intuídos pelo músico com uma
conexão espiritual, que eles fazem um trabalho lá de iniciação muito longo, e quando nasce essa melodia a partir dos ragas, que são essas sequências de notas, nasce já com uma cor e com um sentimento. Coisa que, se você for buscar na nossa história, você pode até achar paralelos, mas são princípios de pensar música muito diferentes. Né? Assim como esse Adão, que tem um propósito que é um chamado para oração. Né? São formas de pensar a música muito diferentes, como também a África, que tem uma canção, que toda criança que nasce ganha uma canção. E as pessoas que tocaram nas duas faixas da África, que é o Akin e o Niambé, me disseram que é verdade, que isso é uma tradição. Então a minha ideia inicial era mostrar para os meus alunos que existem muitas formas de pensar a música, e, no entanto, tinha um propósito também, né, de mostrar essa cultura do mundo tão diversa e pensar a cultura como um espírito fundador. E nós, brasileiros, como somos... A gente é mesmo mestiço em todos os sentidos bons dessa palavra. A gente é muito mistura, né? A gente tem uma comunidade muçulmana grande aqui, a gente tem a maior comunidade japonesa fora do Japão, a gente é um Brasil negro, né? A gente é um Brasil indígena, e isso tudo, essa cultura como espírito fundador nos pertence também. Né? Então eu acho que quando a gente gosta tanto de músicas que são tão de outras culturas tão distantes, é porque isso também nos diz respeito pra caramba. Né? Então, o nascimento de tudo tem esse propósito, né? De mostrar que a música é um assunto muito amplo. E faz parte, né, das nossas raízes também, enquanto povo brasileiro, né? Eu acho que está no inconsciente aí toda essa coisa que às vezes vem de outros países e que formam a nossa identidade também, né? E pensando nisso, né, e também nessa toda essa gente que você traz para fazer parte, porque tem parcerias de pessoas do Brasil, mas também tem essas parcerias de pessoas de outros países. Eu queria que você falasse um pouco sobre como se deu, né, essas parcerias, porque eu acho que enriqueceu muito a tua ideia. Sem dúvida. Então, a Selma Wamusi, que cantou no Akin, moçambicana, ela veio fazer o trabalho dela com Guilherme Castrup, que é um produtor. E aí eu fui assistir o show da Elza Soares, ela estava no camarim, eu contei para ela do meu projeto, o Gui me falou, olha, ela tem uma voz linda e tal. E olha que interessante, ela falou, nossa, você sabe que essa história que você está me contando, né, de que toda criança que nasce com uma canção para si, eu conto nas escolas da minha filha, topo fazer. Aí ela topou gravar. E na mesma época também o Cheney, esqueci o sobrenome dele, estava aqui com a esposa para fazer um show lindo que eu vi na Casa Francisca, aqui de São Paulo. E aí o Gui falou, não, mas poxa, essa história fala do surgimento do mundo, né, da criação do mundo por um deus banto, o Niambé, através da calimba. Esse cara toca calimba, vamos fazer, né? Vamos botar uma calimba. E aí teve toda uma questão com afinação, porque a calimba dele tinha uma afinação e a minha música tinha outra. Então a gente teve que fazer um processo de gravar com o piano meio tom acima e depois descer a gravação da calimba meio tom abaixo para poder encaixar. O Jean-Luc, que foi o flautista, como eu contei já, ele estava fazendo uma turnê, eu fui assistir um show da Orquestra Mundana, do Carlinhos Antunes, e o Pedro toca também, né, nessa orquestra,
E falei, poxa, você tá aqui, vamos gravar uma flauta para essa música, porque eu já também tinha uma ideia das flautas sufis que eu queria, então eu tinha uma referência, ele estava aqui, eu mostrei, e ele, nossa, ele foi incrível, ele fez um som muito próximo do que eu mostrei, muito próximo não, assim, ele achou aquela sonoridade cheia de ar, foi muito legal. E quem mais? E aí o outro estrangeiro é o Idris, o misterioso muçulmano que nem sabe que eu existo, mas que eu adoraria um dia poder mandar essa música e falar, nossa, olha o que aconteceu entre nós, porque é super dissonante, mas tem momentos em que a voz dele entra exatamente na nota do piano, né? O tema do Lua do Islã é o único tema que não é exatamente um tema que eu fiz, porque vem de uma canção de Niná que a minha avó cantava para mim e que eu só tinha melodia. Lua, lua tão redonda, num céu feito de veludo, e que no show sábado eu vou cantar, né? Porque não vai dar para fazer o Adão, que eu não poderia, claro. E aí eu tinha só essa melodia e criei o arranjo para piano. E é uma canção que fala da lua, né? Justamente é o astro junto com o sol, que tem um simbolismo muito forte na cultura muçulmana, né? Alá representa o sol, eu conto isso no livro, né? E o Maomé, o que seria o representante de Alá na Terra, é a lua, é chamado de lua do Islã. Ele é chamado assim na cultura. Ah, entendi. Né, são muitas camadas aí numa canção. Só uma canção, várias camadas, né? Mas eu acho isso bem legal também. Por isso, assim, eu recomendo, assim, para as pessoas lerem as histórias, porque é claro que não precisa, você pode curtir só o som, né? Só o som, só o álbum, ele é um projeto que diz por si, você não precisa saber de tudo isso, mas se você ler as histórias, acho que a escuta da música muda, e eu acho, né, eu sou super a favor de camadas de escuta, sempre, né? Acho que a gente, na verdade, como dizem os indígenas, que também é uma outra história, que está lá, aprender a escutar é a única tarefa que o ser humano é efetivamente capaz de fazer. Quem, né, eu que estou tendo essa conversa com você agora e quem também ouvir lá no Spotify e também assistir no YouTube também já vai ouvir de outra maneira, né, as músicas que você tocar depois, isso é muito enriquecedor. E falando nos povos indígenas também, que você falou, né, eu assisti o clipe de Amoari, né, que chama, é uma animação, eu achei muito linda a animação, quem quiser assistir também, tá lá no seu canal, né. Sim, sim. Animação... Uma parceria com o Márcio Mota, de Brasília. Sim, e me lembrou muito a Queda do Céu mesmo, o livro do Davi Copenaua, né. Não, é tirado de lá, Sim, de lá. Você sim. tinha que ter colocado os créditos, inclusive, no final dos vídeos, mas como eu falei muito, que é uma homenagem, eu falo no livro, e enfim, eram tantos detalhes, assim, que isso me passou desapercebido, mas é uma homenagem direta à narrativa do Davi Copenaua. Não, com certeza, e tipo, eu vi depois que você falou que era uma homenagem, mas pelas imagens e pelo livro, né, as cenas ali, eu já consegui pensar nos chapiris, né, que são, assim, falando toscamente na nossa linguagem, os espíritos da floresta mesmo, né, porque numa reflexão de como a gente traduz as coisas para uma linguagem muito ocidental também, às vezes, né, e aí a gente tem que sempre chamar de o Deus de não sei o quê, ou o espírito de não sei o quê, remetendo a uma coisa que na verdade não é bem isso, né? Por isso que eu falo toscamente, mas talvez toscamente também não seja a palavra. Isso também me lembrou, né, uma coisa que é... Porque agora o povo Yanomami está passando, assim, por uma situação de total descaso, abandono, genocídio mesmo, né? Está numa situação muito triste,
né? Eu vi a animação, tipo, achei lindo a música, e depois eu pensei, né, caramba, né, que Como louco. é possível, né? Como é possível nenhuma demarcação, e não são só os Yanomami especificamente, mas todos os indígenas, né? Eles estão sendo Todos, expulsos, eles estão sendo. É um sim, projeto mesmo genocida. sim, e tipo, eu sei que essa é uma pergunta meio difícil de se fazer, né, mas qual que você acha que seria o papel da música nesse cenário que a gente vive, assim, né? Eu falo mais nesse sentido de, tipo, Acho que tem muitos papéis. é, Eu acho que entendi a sua pergunta. Acho que os papéis são muitos. Entre eles, denunciar. Entre eles, né, assim como o Caetano fez um disco agora onde ele toca nas questões, né, que seria digamos assim, o papel militante, né, e ela, de alguma maneira, cumpre esse papel. Os artistas estão se mostrando indignados, isso está aparecendo nas letras, né. Agora tem um papel também acolhedor, tem um papel de colo de mãe que a arte tem, que fica cutucando, fica provocando, mas em algum lugar também abre respiros, né? Nem que seja é, transcendente, mas um momento de paz, né? Um momento onde você vai escutar, por exemplo, o som protagonista não vai trazer as mazelas que existem na cultura muçulmana, as mazelas que os indígenas do Brasil têm, as mazelas são, né, não são nem brota de dentro ali, é uma coisa que é um ataque. Mas enfim, não fala disso, fala de outra coisa. Então a pessoa vai ouvir, ela vai ter um momento de deleite, né, uma outra relação ali. E, e aí eu acho que assim, a música, ela, ao mesmo tempo que ela vai te dar esse respiro, ela vai também, né? E aí a canção, né? Tem que ter letra, né? Ela tem esse papel importante de denúncia, de falar mesmo, como aconteceu com a MPB nos anos 70. e você também, tipo, você vem de um lugar também, né, que não é só da criação, né, que também é de ensinar, isso, É uma escola livre de música no auditório do Parque do Ibirapuera. Chama escola Escola do livre. Auditório Ibirapuera. É uma escola livre. Porque o conservatório, só para quem não sabe, ele segue um programa que é um programa europeu, né, de música. Então você tem tantos anos, você tem, né, uma escola livre, ela, claro que ela tem seu plano pedagógico, mas ela não está vinculada esse programa erudito. Para além desse programa, né, que você disse que é europeu, que deve ser seguido em conservatórios, uma coisa que eu penso muito e que eu converso é que eu não tenho, assim, eu não faço música, mas eu tenho bastante relação, assim, com as pessoas que fazem, né, então, às vezes, a gente cai nessa discussão sobre o que é ensinado, né, sobre o que deve ser seguido, às vezes, dentro desses espaços, né, muito, às vezes, até conservadores de música, como é o caso do conservatório, né, e eu queria saber como que você enxerga isso, né, já que você agora está trazendo uma obra que tenta enxergar outros mundos, né, que não traz só essa coisa de que não, aqui é a Alemanha, partituras de, né, os altos compositores, né, o que você pensa sobre isso? Olha, é um assunto bem amplo, né? Porque é, a gente o Brasil, por incrível que pareça, né? A gente tem uma escola aí no sentido de diversidade musical que é um estrondo. Isso é sabido no mundo inteiro, a riqueza que existe na música brasileira, de ritmos,
de instrumentistas, de compositores. A gente tem uma forma de tocar pandeiro, por exemplo, que é única no mundo. A gente tem uma escola de violão que a galera da Espanha, que seria o violão mais também exuberante, reconhecido, eles pagam um pau, assim. Então a gente liderou um mercado, a gente tem um mercado interno musical que hoje, obviamente, é puxado por Anitta, por sertanejo, não importa, mas a gente continua tendo um mercado interno consumidor incrível, né? A gente já liderou, a gente teve uma época que comprava-se mais música estrangeira, depois isso inverteu nos anos 70. Então, assim, a riqueza musical do Brasil não está muito distante de corresponder a uma estrutura de ensino, né? Tem pouquíssimos lugares no Brasil que ensinam música brasileira. E o Letieres Leite, o maestro que acabou de falecer, por exemplo, era um patrimônio, né? Ele tinha esse trabalho de fazer uma escola mesmo, né? Então tem pouquíssimos lugares no Brasil, assim, dá para contar nos dedos, assim. Tem a Escola do Auditório é uma escola que ensina música brasileira. Tem o Clã, mas é pago, um pouquinho no Conservatório de Tatuí. Então, o que se ensina majoritariamente quando você quer aprender a música dentro de uma instituição? Porque você pode aprender na rua, que é a Escola da Música Popular. Você pode aprender tocando, você não precisa entrar numa escola, né? O que se oferece na escola, majoritariamente, é a estrutura do ensino da música europeia e a música americana, o jazz. Porque eles formataram, né? Então, apostilas, métodos, formas de tocar e tal. Infelizmente, a gente, o que e agora está sendo produzido no Brasil, mas infelizmente sem apoio nenhum, né? Eu escrevi as partituras para piano porque eu acho que é importante, né? Você ler música também, faz parte do métier. Pode tocar sem ler, pode, mas eu acho que se você souber ler, você está alfabetizado numa língua, né? A música é uma língua. Então, isso que eu fiz está ligado a essa tradição, digamos, mais europeia, porque a nossa música brasileira popular, ela é de ensino oral, ela é africana, né? Na África ninguém escreve nada, é tudo aqui, né? Tubá, tugubá, tubá, tugubá, tubá, tugubá. Você vai ensinar para a pessoa falando, você não vai ensinar a escrever tubá, tugu, não tem essa parada, né? Então, o fato de você fazer uma partitura já me alinha com essa escola, que é a escola que me formou, digamos assim, né? Eu venho de conservatório. Eu acho que é tudo bom, desde que as pessoas possam experimentar a variedade que tem. Que elas possam principalmente na formação, a linguagem do jazz, a música erudita, eventualmente se o cara quiser tocar numa orquestra, fazer parte de uma orquestra, e aprender de ouvido. No fundo, o percurso que a vida faz não está na nossa mão. A gente tem que se preparar, né? Tem essa ideia de que a gente está sempre indo em direção ao futuro, que a gente tem que fazer coisas para chegar lá, mas eu penso na hipótese de que, na verdade, a gente nunca sai do lugar, a nossa cabeça, a nossa consciência, e o futuro vem na nossa direção. Então, o que a gente precisa fazer? Está pronto, né? Então, tem que ampliar aqui dentro, né? Para que esse futuro que a gente não sabe qual possa ser vivido da melhor maneira possível. É como eu penso e tento passar isso para os meus alunos. Não se limite, não fique limitado nesse momento. Depois você se especializa, óbvio, né? Depois também não dá para sempre ficar na ampliação, por isso que a gente tem um período de formação, né? Depois a gente acaba abraçando, né, um caminho profissional e tal, beleza? Aí se especializa, mas na formação você tem que dar uma visão ampla pro cara. Sim. E agora, para chegar aqui, né? Nossa, assim, muito, muito profundo, na verdade. Eu acho que eu quero te convidar para tomar um café.
Aceitou! Porque daí a gente pode conversar assim, sem, né, sem um limite de tempo, porque esse pensamento sobre música é uma coisa que borbulha muito no meu cérebro e nem sempre eu coloco para fora, né? Às vezes eu fico, tipo, precisando ali conversar, sei lá. Bora conversar. É muito precioso, Adoro. muito precioso ouvir, né? A gente estava falando sobre ouvir, muito precioso. E agora, para chegar nos finalmente, aí eu queria te fazer uma pergunta mais relax, né? Queria te perguntar para você o que é a coisa mais prazerosa de se trabalhar com música, de se viver música hoje. Olha, também são sempre muitos prazeres, né? Mas eu gosto muito de gente, de pessoas. Então, para mim, eu tenho muito prazer em tocar com pessoas novas, conhecer gente nova, fazer sons, né? E tá nesse contexto. E a música, ela te dá muito essa vivência, porque você faz coisas diferentes, né? Eu agora, por exemplo, que tá a abertura dos shows aqui em São Paulo, eu vou tocar com a Thier, que é uma cantora que eu conheço há muitos anos, nunca toquei, vou fazer um show com ela. E o Thiago Petit, com quem eu já toquei há quase 10 anos atrás, me convidou para fazer um trabalho com ele também, na Biblioteca Mário de Andrade, que mistura texto e música, e ao mesmo tempo eu vou ter um show com uma banda da Lu Lopes, que a gente faz um repertório de Rita Lee, super legal, a gente vai fazer dentro do Circo Zani. Então, assim, para mim isso tudo é muito rico. Então, é uma experiência de conhecer pessoas, né, e de transitar muito legal. Gosto muito disso. Bom, então agora a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista. Muito obrigada, Camila, pela presença, pelo papo, adorei falar contigo. Eu que agradeço. Conversas profundas, agradeço muito. E vocês que estão ouvindo ou assistindo pelo YouTube, não se esqueçam que amanhã, dia 27, tem Camila Lorde e o Pedro Ito tocando o novo álbum Som Protagonista na Casa Lebre. Agradecimentos finais eu vou mandar para a equipe da Casa Lebre, a Helena, o Hector e o André, que estão aí na linha de frente de tudo, e a Fronteira Filmes e o Estúdio Pires, e também o Alisson, que cuida da edição de vídeo. E é isso, galera. Até mais.